Bom, voltando aqui, né? Agora vamos finalmente em micro 2. Hoje é a introdução da parasitologia. De livro, eu tô lendo parte desse Davi, Davi Neves aqui, ó. É um livro de parasitologia, ele é muito bom, só que ele é em português. Dá uma diferença, pelo menos pra mim, que tô acostumado a ler os livros em espanhol, dá uma complicada pelos termos que estão em português. Bom, começar pela generalidade dos parásitos, né? Os parásitos, eles, como eles tiveram que se adaptar ao meio, né? Com a evolução das espécies e tal, a forma que eles encontraram de não serem predados, não serem consumidos, é pelo parasitismo, né? Porque a forma que eles encontrou do parasitismo foi de tipo, vou me esconder para não ser consumido. E para que isso ocorra, eles tiveram que se adaptar, se conformalizar, né, mudar, se, se refazerem de uma forma com que eles se aderem a esse novo mundo. Então eles passaram por etapas de degeneração, que seria, por exemplo, perder parte de membros. Alguns perderam estômago, outros perderam tubo digestivo, entre outras coisas. São uma parte de degeneração que eles perderam para que fosse possível eles se adaptarem a um outro ser para que esse ciclo seja realizado, o ciclo de vida deles. Por exemplo, eles perdem o estômago ali, né? Eles não fazem digestão, mas aí eles parasitam um ser que, que promove a digestão e eles aproveitam daquela digestão para se beneficiar, entendeu? Então é meio que o processo que eles perdem, eles encontram algum hóspede que faz esse processo para que eles se aproveitem dele. E de hipertrofias seria, por exemplo, a questão de hipertrofias de ovários, de, de testículos desses seres para aumentar sua reprodução, entende? Que como eles não têm uma taxa de reprodução assim, eles não têm tanta abundância, eles precisam reproduzir com o máximo que eles conseguem. Então, as partes sexuais deles são mais favorecidos. Então, eles têm mais opções de reprodução. E aqui tiveram que sofrer involuções, né? Para não ser predados, assim vivem de forma de adaptação. Os adaptados não nos causam enfermidades, mas os que não se adaptaram sim nos causam enfermidades. Quer dizer que os que estão adaptados podem viver de forma comensal com a gente, ou se não de uma forma de inquilinismo e não causar uma enfermidade. Já outros que podem viver com uma forma de parasitismo, pode competir com a nossa absorção de alguma substância, aí sim pode causar a gente uma enfermidade. Mas isso eu vou explicar mais pra frente. Isso é só uma pincelada básica por cima mesmo. Da parasitologia aqui, informações gerais. Existem tipos de relações entre o parásito e o hóspede aqui. Parasitismo, que é como eu expliquei. Entre espécies diferentes,
onde o mais adaptado produz mais dano ou morte. Isso quer dizer que, por exemplo, no parasitismo, só um vai se beneficiar e o outro vai ter um malefício. No caso, seria uma enfermidade, como eu expliquei. Ele vai ocupar ali, né, um espaço no hóspede para suprir a sua necessidade. Ele não é tão adaptado. Então ele vai nos causar dano, assim como eu expliquei aqui. Por exemplo, a Ascaris lubricode. Ela pode causar com a gente uma competição por nutrientes ali do intestino. Pode fazer com que a gente tenha alguns déficits de vitaminas ou de alguns nutrientes por eles competirem esses nutrientes com a gente. São parásitos. São uma relação de parasitismo. Tem o comensalismo, que somente uma espécie se beneficia, porém nenhuma sofre dano. É como se o parásito tivesse o que ele quer, de forma com que não compita com a gente. Assim eles vivem no nosso corpo, de forma que não produz dano. Então ele seria um tipo de ser que se adaptaram, que eles conseguem viver com a gente sem causar dano. E o inquilinismo é o que se aloja sem causar dano e sem se alimentar do outro. Então o inquilinismo ele seria, por exemplo, vamos colocar aqui, que utiliza desse inquilinismo para se transportar para outro lugar. Vamos supor que uma mosca, por exemplo, ou um mosquito, ele consome esse micro-organismo, vai e leva ele para outro lugar, ou uma mosca, seja o que for. Seria como se fosse um aluguel, ele só quer ir de um lugar para o outro, é um inquilinismo. E simbioses é onde duas espécies se beneficiam mutuamente. Se eu não me engano, não existe nenhum ser, nenhum micro-organismo da parasitologia aqui que vive em simbiose com o ser humano. Eu sei que existe com bovinos, mas com humanos não existe, eu acho, se não me engano. E do parasitismo aqui, fatores que podem gerar enfermidade. A enfermidade, ela pode ser causada por dois fatores, certo? Assim como as bactérias. Bom, aqui nos parásitos, um fator pode ser a carga viral, por exemplo. Um ser pode viver em relação de comensalismo com a gente, que não causa dano. Mas há uma proliferação tão grande desse comensal aqui que ele acaba tendo uma quantidade exacerbada e dessa forma esse benefício dele aqui acaba nos causando um malefício, certo? Virulência, né, da cepa, que seria o micro-organismo, né, um micro-organismo que não é tão adaptado, pode já nos causar um dano aqui. Alex, próximo. E também pode ser por localização. Por exemplo, tem alguns protozoários que, por exemplo, são normalmente encontrados no intestino, no nosso intestino. Tá aqui no nosso intestino. Só que eles entram na corrente sanguínea e acabam indo para outros lugares e assim causando enfermidades. Olha lá, que são encontrados em lugares inesperados. E outro fator que pode gerar enfermidade é pelo hóspede, que depende da sua saúde, de como está a sua alimentação, né, a sua nutrição e como está a sua resposta imune.
Isso são fatores que influem para gerar uma enfermidade, né, no homem. E aqui está a tríade da enfermidade, que talvez eu acho que ele possa perguntar como questão fechada. Isso aqui a gente já viu em epidemiologia. A tríade é um agente, né? O hóspede, vamos colocar aqui, o homem, e o meio ambiente no qual ele vive. Se ele vive num ambiente propício a ter agentes, esses agentes podem acabar infectar o homem e assim causar enfermidade. Aqui é nada mais um esqueminha explicativo, que aqui temos como FP o fator do parásito, né, que seria um fator agressivo, e como FH o fator do hóspede, que seria o defensivo. Quando o fator agressivo é maior do que o nosso fator defensivo, acaba tendo uma enfermidade por parásito. Então, um enfermo parasitário. Quando o fator do parásito, no caso o agressivo, é menor do que a nossa defesa, a gente consegue fazer a morte desse parásito. E quando o fator do parásito é igual ao fator do hóspede, quer dizer que o fator agressivo é igual ao nosso fator defensivo, temos um portador sano, porque não tem um sobressaindo ao outro. Então, tem um meio termo aí. E aqui temos tipos de hóspedes e hospedeiros. Bom, temos tipos definitivos, intermediários, paratênico e acidental. Definitivo é onde o micro-organismo pode evoluir até seu estado adulto ou o seu estado sexual. No caso, ele pode fazer a sua reprodução sexual. No homem, aqui um exemplo, são as cisticercoses, esquistossomose, malária e no gato, por exemplo, a toxoplasmose. Hospedeiro intermediário aqui, hospeda em estado larvário, que, por exemplo, a pessoa consome, né, em estado larvário, pode acabar defecando esse estado larvário, ou se não, essa larva pode eclodir dentro do próprio hóspede. E tem a reprodução de maneira assexuada. Um exemplo é o caramujo, ele é um hospedeiro intermediário na esquistossomose. Porco e vaca na cisticecose e sarcocitose. A cisticicose que seria a questão da tênia, que eles ingerem, né, os ovos e acaba tendo essa reprodução na carne do porco ou da vaca. Hospedeiro paratênico, chamado também de transportador, da forma larvária que não se desenvolve. No caso, não vai ter o desenvolvimento dessa larva nesse tipo de hospedeiro aqui, é apenas um condutor. Como eu disse, o inquilinismo lá, que ele só vai de um lugar para o outro. Então, paratênico, somente condução. Acidental é aquele que não faz parte do ciclo biológico do micro-organismo, mas acaba sendo infectado por ele por algum fator. Pode ser por consumo de alguma forma dele em alguma etapa, ou contato com essa forma adulta. No caso aqui, um exemplo de um hospedeiro acidental é o homem, com contato com o gato e assim tendo a toxoplasmose.
Em hospedeira acidental, o organismo não se reproduz. E temos também os que são reservórios. O homem é um reservório, né? Animais e plantas podem ser reservórios. E temos vetores. Vetores são os que podem causar a enfermidade, sabe? Os que podem levar. Temos vetores por via de artrópode, que seriam insetos, crustáceos ou outros animais invertebrados que depositam o parásito. No caso, por exemplo, o mosquito, o barbeiro, né, aqui pela picada, a gente vai ver bastante por essa questão do vetor aqui ser um mosquito ou um barbeiro. E temos tipos de vetores também. Temos vetores biológicos, que é quando o parásito se reproduz ou desenvolve, que seria, por exemplo, carrapato, mosca, barbeiro, mosca doméstica pode transferir, né? Também a salmonela, que daí seria uma forma de hospedeiro paratênico. Temos um vetor mecânico, né? Que atua somente como transportador, que seria, por exemplo, mosca, barata e formiga. Elas elas têm o contato com esse micro-organismo e eles, por andarem muito ou por ir em muitos lugares, eles podem levar esse micro-organismo e acabar tendo um hospedeiro acidental. Por exemplo, a mosca vai lá no cocô do gato e depois vai na comida e a pessoa come e acaba tendo alguma enfermidade. Do vetor mecânico, o micro-organismo não se reproduz e não desenvolve. E temos o vetor inanimado, ou fomiter, que é quando o parásito é transportado por um objeto, que seria, por exemplo, uma seringa, um catéter ou uma lata. Um bom exemplo seria a sonda. Sonda é um tipo de vetor inanimado, né? Que vamos colocar uma situação. Você vai passar uma sonda numa mulher, por exemplo. E tem um pouco de fezes ali, né? No ânus dela. Ela não se limpou direito, por exemplo. E você vai colocar a sonda e você erra a uretra e acaba encostando a sonda no ânus ali e pensa, foi só um esbarrão, então não tem problema. E vai e coloca na uretra da mulher, aí acaba sendo uma infecção por um vetor inanimado. Infecções parasitárias. Hóspede tem parásito que não causa enfermidade, portador só, que seria um assintomático ou sintomático, dependendo desses fatores de enfermidade aqui. Enfermidade parasitária é quando o hóspede já sofre alterações das suas funções, né? Que aí já tem alterações patológicas e sintomatológicas, que pode ser diarreia, calafrio, febre, respostas do nosso sistema já. E zoonose parasitária, parásitos em animais vertebrados ou homem. Parasitose de animais vertebrados ao homem, que pode ser por tenioses, né? Que tem por reservório o boi e o porco, assim como eu expliquei ali em cima. E tripanossomoses, por Trypanosoma vivax em bovinos. E da parte da enfermidade, temos períodos aqui. Períodos. O que seria o período pré-patente? O período pré-patente já é um estado subclínico, é antes de apresentar sintomas clínicos, é antes da clínica, sabe? Antes de você poder ter uma análise clínica ali. É quando
a pessoa teve o contato com o parásito ou presença de alguma das formas desse parásito. Que seria aqui, ó. Estado de susceptibilidade, teve a exposição, período pré-patente. É um estado de enfermidade subclínica, ainda não há sintomas clínicos. Período patente, é um estado clínico, já tem um contato com o hóspede, fase ativa da enfermidade, é quando o paciente já tem sintomas aqui, ó. Primeiro dia clínico, início de sintomas. Período patente, estado de enfermidade clínica. A partir do período patente, já podemos ter um diagnóstico, já é possível fazer a clínica do paciente e identificar o possível parásito que ele tem. Período subpatente, já é depois da clínica, que pode ser um período que o paciente pode ter recuperado, ou ele pode ter um tipo de discapacidade, ou até mesmo a morte. Seria um período de resultado da clínica aqui. E também, nesse período subpatente aqui, pode acontecer de ter a etapa latente. No caso, algum parásito aí ficou em algum tipo de granuloma, por exemplo, e esse granuloma rompeu. Aí ele vai voltar para a etapa patente. Ele vai voltar para a etapa clínica aqui. Então, essa subpatente aqui, ela pode ser ou cura, ou morte, ou reincidência. Se houver reincidência, volta para a clínica. Acho que deu para entender bem essa parte. Mecanismo de aderência dos parásitos. Eles podem se aderir a eritrócitos, epitélio duodenal ou jejunal, epitélio colônico, ou em fibroblastos, macrófagos e epitélio intestinal. A gente viu que tem espécies que infectam macrófagos, né? Eles entram nos macrófagos e não são fagocitados. Aí é um tipo de aderência. Aqui eu marquei alguns para dar um destaque, né? Que são os que ele mais fala em aula, que seriam os plasmódios aqui, né? Os tripanossomas e as leishmanias, que ele dá um grande embasamento durante a aula. Aqui você pode notar que muitos deles são fixados em eritrocitos, alguns são por epitélio, fibroblastos, macrófagos e epitélio intestinal. Cada um deles vai gerar uma reação, mas isso aqui eu vou falar especificadamente quando eu for falar de cada uma das espécies, para não ficar alargando muito essa introdução. E ações desses parasitas. O que eles podem causar, né, pra gente? Eles podem ter ações exfoliativas, né, que é aquela que ele compete o nutriente com o hóspede, que é como eu dei o exemplo da Ascaris lumbricoide, que ele vai estar lá no nosso intestino delgado, e no intestino delgado é onde tem a absorção de vários tipos de nutrientes. E pela quantidade, eles podem fazer uma absorção desses nutrientes e acabar deixando a gente desnutrido, certo? Eles podem ter ação obstrutiva, obstruir estruturas, glândulas, órgãos, condutos ou apêndice. Vamos colocar de exemplo aí.
tem uma tênia, né, que vai lá no seu apêndice e acaba tapando ele. Assim vai causar uma apendicite. Ou algum que está lá no duodeno, ele acaba entrando no conduto lá, né, do colédoco e acabar gerando uma coledo, eu não sei o termo que usaria para um tamponamento do colédoco por uma lombriga, mas deu para entender. Pode ter uma ação compressiva, que comprime o órgão, né? Pode ser por kits hepáticos ou pulmonar, que esse parásito, né, vai se alojar em tal lugar a ponto de formar quistes, que pode gerar uma hepatomegalia ou pode gerar alguns nódulos no pulmão ou no corpo. Ação destrutiva pode gerar destruição da mucosa, né, por ações de enzimas e proteases de cisteína. O que seria isso? Alguns produzem enzimas e algumas toxinas. Isso pode acabar causando a destruição das nossas mucosas. Até mesmo na destruição desses micro-organismos, quando o nosso sistema ataca eles são destruídos ali, eles acabam liberando alguns materiais que podem causar essa destruição de mucosa. Um exemplo aqui, né, de protease de cisteína, essa EHCP5, que é da etoamoeba histolítica, causa uma ulceração mucosa do intestino grosso, ou se não, uma destruição de mucosa buconasal, que podia ser por essa leishmania brasiliensis. Acho que foi essa que ele falou da última aula, se eu não me engano. E também pode causar ações alergizantes por secreções, pode ser por secreções da alimentação desse parásito, porque assim como nós, eles também excretam o que eles não aproveitam, por assim dizer. É como se fossem as fezes. Ou também por secreção aos seres destruídos e ativa o sistema imune. Essas secreções de destruição que pode ser identificado como alergeno e acabar tendo algum tipo de hipersensibilidade. Pode causar bronquite, asma e exantema. Aqui é um exemplo de obstrutivo, né? Que a quantidade de ácido lubricóide aqui é tanta que acaba obstruindo um pedaço do intestino delgado aqui e acabar causando uma necrose e acabar tendo que fazer a retirada de parte do intestino. Compressivo, assim como eu disse, que pode ter os quistes, né? Aqui é um exemplo no pulmão. Ó. Aqui, destrutivo, né? Que seria da mucosa buco aqui, ó. Bocal aqui, ó. E aqui, um tipo de ação de alergia, alergênico aqui. Mecanismo patogênicos. Pode ser por produção de toxinas, enzimas histolíticas, proteases e endotoxinas. Podem também ter por lesões tissular mecânicas, né, bloqueio do órgão, assim como esse exemplo aqui, né, da obstrução. Atrofia por lesões, migrações através de tecidos. Esses parásitos podem migrar de um local ao outro e assim causar danos variáveis. Ou por imunopatologia, pode ser por causa de uma hipersensibilidade, uma autoimunidade ou enteropatia. Aqui seria um exemplo de reações imunopatológicas, né, aos parásitos. E aqui são reações de hipersensibilidade, que é aquela que a gente já estudou em imunologia no primeiro semestre. Da tipo 1 aqui, né, que é o antígeno mais um anticorpo, junto com IgE. Aqui
a citotóxica aqui, né, que é o anticorpo mais o antígeno. A tipo 3 aqui, que é por imunocomplexos, né, que é o complexo de anticorpo mais o antígeno extracelular. E a quarta aqui, né, que é aquela tardia, que é mediada por células. No caso seria linfócitos T. Se ele perguntar por qual que é a hipersensibilidade de ação rápida, no caso imediata, tipo 1, tardia, tipo 4. Quem quiser ler aí, eu não vou ler porque esse aqui a gente já estudou, tá bom? Bom, ciclos biológicos. Os seres têm ciclos biológicos deles, né? Que são o seu ciclo de vida, né? De nascer, crescer, procriar e morrer. Fase de evolução dos parásitos até a fase adulta. Ciclo direto ou monossêmico. O ciclo direto ou monossêmico ele só tem um tipo de hóspede, que seria o hospedeiro definitivo. Por exemplo, Ascaris lubricoides, né, único, e Giardia, que seria o definitivo. Aqui um exemplo. Ciclo monossêmico. Quando o ciclo biológico só a participação de um hospedeiro, ou seja, o definitivo. Esse ciclo também pode ser denominado ciclo direto. Aqui um exemplo. A pessoa defeca aqui, né? Os ovos aqui, né? Aí eles passam pela parte de maturação dentro da pessoa. A pessoa ingere o ovo aqui, ele vai passar pelo fígado, ele vai subir pro coração, do estômago ele vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele vai pro, falei errado, do estômago aqui, ele vai pro tubo digestivo aqui, vai pro fígado, pode ir pro coração, pulmão e depois retornar para a circulação e assim gerar a enfermidade. Ciclo indireto ou heterossêmico. Participa um hóspede intermediário e este hóspede desenvolve forma infectante. Por exemplo, esquistossomose. E esse vou ler aqui, que eu não lembro qual é. Tipos de ciclo biológico. Ciclo heterossêmico. Quando o ciclo biológico é a participação de um hóspede intermediário no qual se desenvolve parte do ciclo. Este hóspede intermediário é o que desenvolve as formas infectantes do parásito. Pode também ser chamado de ciclo indireto, que seria, por exemplo, o parásito, né? Tá aqui o A. Ele produz o seu ovo aqui, né? Vamos falar assim. Ele pode ser consumido por outro animal, por humano. Aí esse animal vai fazer parte do ciclo dele. Vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais simplificado. Do paludismo, por exemplo. O vetor dele é o mosquito. Se eu não me engano, ele é o hospedeiro. Ele é o definitivo, eu acho. Que é o que faz com que ele apresente a forma adulta. Então é o seguinte: o mosquito infectado vai na pessoa, quando ele vai sugar o sangue ali da pessoa, esse parásito acaba adentrando a corrente sanguínea da pessoa com a forma adulta. E essa forma adulta vai gerar filhos de maneira assexuada, que seriam os esporossoídeos. Aí depois esses esporossoídeos dentro do corpo humano, de forma assexuada, vai passar pela sua fase de esquizogônia, merogônia, e
vai outro mosquito lá, né? E vai sugar o sangue dessa pessoa que está com essa merogônia, né? Que tem os merozoítos na corrente sanguínea. Esse mosquito vai sugar os merozoítos que está na corrente sanguínea. Esses merozoítos vai acabar seu ciclo de amadurecimento dentro do mosquito, né? Que é onde ele se desenvolve. Aí ele vai passar pela gametogônia e a esporogônia, assim gerando a forma adulta de novo e acontecendo o ciclo novamente do mosquito ir lá infectar e depois ir lá e receber, fazer o ciclo de amadurecimento desse parásito e assim fazer o ciclo de reprodução do parásito acontecer. Morfologia. A morfologia pode ser por número de células, né, que compõem. Os compostos de uma única célula são os protozoários, compostos por muitas células, animais invertebrados, né, seriam os helmintos, os vermes ou gusanos. Aqui nada mais é do que eu expliquei sobre o tipo de reprodução, né? Que eu tinha dito aqui do heterossêmico, aqui o exemplo que eu dei do mosquito, né? Aqui. Essa parte aqui talvez pode ficar um pouco confusa pelo jeito que eu anotei, mas temos aqui dois tipos de reprodução: assexual e sexual. Assexual aqui por divisão binária, né? Ou divisão múltipla. A divisão binária ela pode ser por aqui, ó, assexuada, divisão binária ou cisciparidade. Também pode ser ou brotamento ou gemulação, endogenia, que aí, por exemplo, endogenia é o seguinte: temos um que vai gerar outro ser, ou se não temos a endodiogenia, que é um que vai gerar dois, ou se não a endopoligemia, que seria um que vai gerar três ou mais. E aqui também o processo de esquizogônia, que é essa parte aqui. A esquizogônia produz esquizoítos, aí vai gerando todo o processo. Esse processo eu vou explicar depois. Esquizogônia, divisão nuclear seguida por divisão de citoplasma e que gera vários indivíduos. Esquizogônia tem três tipos, que seria a merogônia, né, que produz merozoítos, gametogônia, que gera o micro e o macro gametos, e a esporogônia, que gera o esporozoíto. Da parte sexuada aqui. A parte sexuada, aqui já temos um exemplo da parte da gametogônia. É que é o seguinte, isso pode te parecer um pouco complexo, mas conforme vai ter nas aulas aí, eu vou explicar de uma forma que vai entender. Porque não tem como eu explicar isso aqui sem entrar num ser específico para eu explicar o ciclo direitinho. Mas eu vou falar por cima. Há fases que é no hóspede, né? No caso aqui, vamos supor que essa parte aqui, ó, assexual, é no homem. E essa parte aqui é no mosquito. O que seria isso? A parte do homem seria ele ser inoculado, né, com os esquizoítos. Aí, no organismo do homem, gerar os merozoítos. E depois dos merozoítos, gerar
gera os merozoítos, né? Aí vem o mosquito, pega os merozoítos e dentro do mosquito acontece a parte da criação do micro e do macrogameto. Esse micro e macrogameto vão se unir, vão gerar um zigoto. O zigoto vai virar um oquineto. Esse oquineto vai virar um oquiste. Esse orquiste vai virar uma esporogônia. E assim gerar esporozoítos. E esses esporozoítos acabar sendo inoculado no homem novamente, assim gerando esquizoítos, merozoítos e assim por diante. É como dizer, a parte assexual é no homem e a parte sexual é no mosquito, que é onde ele se desenvolve. E é importante, na parte da gametogônia, a gente lembrar o seguinte. Aqui, ó. A gametogônia, eu disse que cria o micro e o macrogameto. Microgametocito e o macrogametosito. Guarda que o micro ele é masculino e o macro é feminino. O micro ele é móvel e o macro ele é imóvel. Isso aqui pode ser algum pega que ele pode colocar na prova, né? Do micro e macro. E a forma madura dos respectivos aqui seria o microgameto e o macrogameto. Que aí eles se juntam, aí formam o zigoto, o oquiste e o oquineto. Quer dizer, o oquineto e o oquiste, assim como eu expliquei. Aqui a gente tem o exemplo, né, do Ascaris lubricoide. Aqui. Vamos começar pelos ovos. A pessoa consumiu os ovos por alimentação ou pela água contaminada. Esses ovos vão chegar até o tubo digestivo, né? Aí desse tubo digestivo aqui, ele vai para o tubo gástrico. Daí do gástrico, ele vai para o sistema circulatório. Vai entrar pela vena porta. Vai chegar ao fígado. Do fígado vai para o coração. Do coração, ele vai pro pulmão. Assim, ele vai ele vai ter a sua maturação. Aqui é a sua evolução. Esse L aqui é a evolução dele. Então ele vai ter sua L4, sua L5 do pulmão. Do pulmão ele vai para a tráquea. Da tráquea ele vai para a epiglotis. E depois para o estômago. E também ele tem outras vias. Ele pode ir do tubo digestivo para as fezes, ter a sua maturação fora do corpo, né, nas fezes, que dura em torno de 5 dias. Ele vai ter suas fases aqui, ovo, larva e tal, para depois contaminar águas e alimentos e acabar voltando para o tubo digestivo. E aqui é o que eu falei da questão da enfermidade por localização. Do coração, ele entra na corrente sanguínea, ele pode ir para o rim e gerar um tipo de enfermidade, ele pode ir para o sistema nervoso central e pode ir para o olho. De plateumintos. Aqui os trematodos são os tipos de plateumintos e os certodos. Os certodos, ele tem o sistema digestivo incompleto. Ele é um tipo de ser que, assim como eu expliquei, ele teve que sofrer suas involuções para sobreviver, certo? E eles acabam de forma por simbioses conviver e sobreviver e ter seu ciclo natural
em seres, por exemplo, os bovinos. Aqui, cestodos. Pode ser o Taenia solium ou a Taenia saginata. Podem produzir neurocistocircoses, isso eu vou explicar depois. Aqui é nada mais um exemplo, um desenho representando que ele tem uma cabeça, um coelho, tem proglótidas imaduras, e aqui no finalzinho ele tem ovário e testículo, podem produzir 200 ovos, né? Apenas com um quadradinho desse. Aqui seriam proglótidas grávidas. As proglótidas podem cair por matéria fecal e assim gerar o ciclo, por exemplo, do Ascaris aqui, de contaminar alimentos, água e fazer o ciclo de reprodução dele. Aqui um exemplo. Tem o humano aqui, né? Ele está com teniases. Essa teniases, por meio do fecalismo, por exemplo, a pessoa defecou e por meio de fecalismo o porco comeu essas fezes, o porco vai ser infectado, ele vai apresentar cisticercos e por carnivorismo, no caso o humano consumiu o porco, ele vai passar esse parásito para o humano de novo. Que ele vai ser o hóspede definitivo desse parásito, que é a teniases. E por meio de fecalismo, né, no caso, fecalismo seria o consumo de fezes, né, o humano contaminar um alimento ou água e acabar ingerindo e fazendo o ciclo por ele mesmo sem passar pelo porco. Ó, por carnivorismo, vamos ter teniase, né, que seria do porco para a pessoa, e a cisticercose por fecalismo. Vamos supor que não passou pelo porco, ele não vai ter essa etapa de maturação no porco e vai acabar tendo o cisticerco ingerido pelo humano de novo, assim gerando a cisticercose. Essa neurocisticercose aqui é quando esse cisticerco vai para o sistema nervoso central aqui, ó. No sistema nervoso central, a larva viva provoca falta de resposta imune até que ela morra. Acho que é morra. Ou até que ela madure, não lembro. A partir do momento que ela chegou a um certo nível, ela vai gerar uma resposta no corpo, uma resposta sistêmica, mas é só a partir de um período. Um exemplo seria a solitária aí. Ou senão uma ameba comedora de cérebro aí também. Pode ser um exemplo. Aqui é no meu resumo do livro. Como eu já expliquei, eu faço 2 resumos. Mas aqui é mais para complementar. Morfologia dos protozoários. São móveis, né, em sua etapa de desenvolvimento, na forma vegetativa ou de trofozoito. Tem capacidade de se transformar em uma forma resistente, né, que seria os quistes. Eles têm uma membrana de proteção, né? Essa membrana ela contém, né, o micro-organismo, ele delimita, né, ele, e tem as suas funções fisiológicas. Ele tem ectoplasma e endoplasma. Sua fisiologia.
eles podem se alimentar por forma de osmose, né? Tem os alimentos ali e por transporte de membrana ele absorver esses alimentos, ou eles podem se alimentar por forma de fagocitose, pelos seus pseudópodos. Ele é como se fosse uns, uns bracinhos, ele captura, atrai e consome. O seu metabolismo é feito em vacuolas, né, dentro desse micro-organismo. A sua locomoção pode ser por membrana ondulante, pode ser por flagelos, pseudópodos ou cílios. A forma pode variar pela espécie, mas no geral eles têm núcleo, sistema de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocôndrias, microtúbulos, né, que seria o citoesqueleto, axonema, que seria o eixo do flagelo, cinetoplasto, que são mitocôndrias especializadas e ricas em DNA. Eles têm lisossomas, têm flagelos, corpos basais, né, que são como se fosse a lâmina basal, que tem a inserção de, dessas outras formas aqui, né, do flagelo, do pseudópodo, dos cílios. E tem cistossoma, que é para fazer a ingestão de partículas, que é como se fosse a boquinha dele. A parte de reprodução já expliquei. E sistemática, que seria os filos. Mas o mais importante aqui pra gente é a apicomplexa, né? De todos os que eu vi lá. A apicomplexa, que ela tem um complexo apical, né? Visível em microscópio eletrônico. Esse, esse complexo apical ele vai ter sua morfologia, né? Grânulos e algumas coisas em particular. Fora isso, as apicomplexas apresentam um plastídeo não fotossintético. Ele tem um apicoplasto, não tem cílios. E da introdução é isso.